Olá, queridos. Deus colocou uma palavra no meu coração, especialmente sobre esse período que nós temos vivido, onde tem havido muito temor, muitas dificuldades nós temos enfrentado, mas eu creio que mesmo no meio dessa situação, Deus tem para nós uma palavra de esperança. Então eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia comigo em Apocalipse, no capítulo 22, versículo 12, onde o próprio Jesus diz assim: Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que eu tenho para retribuir a cada um, segundo as suas obras. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um, segundo as suas obras. Então eu quero compartilhar sobre esse assunto do galardão, essa recompensa que Deus tem individual a cada um de nós, segundo a forma como nós vivemos aqui. Mas antes de nós entrarmos, nós precisamos saber que esse assunto do galardão, ele tem a ver com a nossa esperança, aquilo que Cristo ainda tem reservado para nós e para onde deve estar apontando a nossa esperança. E quando a Bíblia fala de esperança e quando o Novo Testamento fala também de fé, precisamos entender que existe uma diferença entre fé e esperança. Quando a Bíblia fala de fé, especialmente no Novo Testamento, ela fala sobre os nossos olhos estarem naquilo que Cristo já realizou por nós. Quando falamos que cremos no Senhor, cremos no fato de que Ele é Deus, cremos na sua vida sem pecado, cremos nos milagres que realizou, na sua morte na cruz, cremos na sua ressurreição, na sua ascensão e também nos efeitos da sua obra consumada até hoje, por meio da salvação, por meio da transformação das vidas. Então, a salvação, a fé, ela aponta para aquilo que Jesus já fez. Mas esse assunto da esperança, ele aponta para aquilo que Cristo ainda vai fazer por nós. Então, quando a Bíblia fala da nossa esperança, Paulo, por exemplo, em Colossenses, no capítulo 1, ele vai dizer que a nossa esperança ela deve estar preservada nos céus. Ou seja, a nossa esperança não pode estar nesse mundo, ela deve estar com o Senhor e ela deve estar no Senhor. Paulo também em Romanos, no capítulo 5, ele diz que nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Se pudéssemos parafrasear esse texto, Paulo está dizendo que a nossa glória no presente é o fato de que nós temos uma glória reservada no futuro, na presença de Deus. Então, a nossa esperança, ela deve estar no Senhor, ela deve estar na eternidade. É claro que isso não significa que nós não possamos, por exemplo, fazer os nossos planos, não significa que nós não possamos ter as nossas metas, mas significa que a nossa esperança não pode estar nos planos e nas metas que nós fazemos. Porque se a nossa esperança estiver nessas coisas, nós vamos ser pessoas frustradas, pessoas desanimadas. Porque frequentemente os nossos planos, eles não dão certo. E essa pandemia que nós temos vivido, essa crise, esse momento difícil no mundo inteiro, eu creio que um dos objetivos de Deus ao permitir isso é nos lembrar que nós não estamos no controle do mundo. Então os nossos planos, eles podem estar muito bem organizados, mas eles eventualmente vão acabar nos frustrando. Mas se a nossa esperança estiver no Senhor, se a nossa esperança estiver preservada nos céus, mesmo que os nossos planos sejam frustrados, nós vamos poder declarar como Jó: eu bem sei, Senhor, que tudo podes e nenhum dos teus planos será frustrado. Nós passamos então a ver a vida a partir da perspectiva dos planos de Deus e vamos descobrir então que a nossa esperança, como Paulo diz em Romanos 5 também, a esperança não confunde. Ou seja, a nossa esperança ela é inabalável quando ela está no Senhor. Então, essa é a diferença entre fé e esperança.
A fé nos aponta para aquilo que Cristo já fez. E a esperança nos aponta para aquilo que Ele ainda realizará. E entre essas coisas que o Senhor ainda há de realizar, está esse assunto do galardão que nós vamos compartilhar. Mas antes de nós começarmos a falar de fato do que significa o galardão, existe uma diferença que precisa ficar clara para nós, que é a diferença entre salvação e galardão. A Bíblia nos mostra, e Jesus deixa isso muito claro, que a salvação ela se dá com base na fé. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, João escreve ali que Jesus veio para o que era o seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. A salvação, a filiação com base na fé. Também muitos outros textos, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, essa vida eterna com base na fé. Também, no capítulo 5, Jesus diz que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Então, Jesus, através de muitos textos, muitos mais do que esses que nós citamos, deixa claro que a salvação não requer de nós obras ou aceitação por meio daquilo que fazemos, mas uma simples fé que confia naquilo que Jesus fez por nós. E não só Jesus, mas os apóstolos, os discípulos de Jesus que escreveram a Bíblia, eles também deixam essa questão muito clara para nós, explicam essa salvação pela fé. Paulo, por exemplo, em um texto muito famoso de Efésios 2:8, diz que pela graça nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então Paulo deixa claro que não é por obras, é pela fé. E isso é muito importante porque nós não podemos confundir galardão com salvação. A salvação ela é com base naquilo que Cristo realizou por nós e a nossa confiança naquilo que Ele já fez. Mas o galardão, quando nós olhamos para Jesus aqui em Apocalipse 22, ele diz que ele vem sem demora e ele tem o galardão para retribuir a cada um, segundo as suas obras. E é o mesmo que Paulo vai dizer em Efésios. Ele diz que não é por obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, o que Paulo está dizendo ali, e é como eu costumo falar sobre esse assunto, a salvação ela não é por obras, mas ela é para obras. Ela é para a transformação da vida. Ela é para a santificação, para a expressão do caráter, dos atributos, das virtudes de Cristo por meio do nosso viver. E aqui nós vemos então Jesus, no fim da Bíblia, fazendo uma promessa para cada um de nós, que essas obras decorrentes da nossa salvação, elas vão ser recompensadas. Então, ficou claro a diferença: salvação com base na fé, galardão com base nas obras, naquilo que nós fazemos em decorrência da nossa salvação. Então, o que é o galardão? Agora vamos entrar nesse assunto. O galardão ele é individual e ele é uma recompensa do Senhor pela forma como nós vivemos a nossa vida cristã. E eu creio que a melhor forma de nós fazermos esse caminho de entendermos o galardão é nós começarmos com uma pergunta: o que não é o galardão? Nós começarmos pelo aspecto negativo desse assunto. Porque eu creio que existe muita compreensão equivocada sobre o que o galardão de fato é. E uma coisa que nós podemos estar certos é que o galardão ele não é nada
que vai produzir nas pessoas um sentimento de superioridade ou de inferioridade nos céus. Vou repetir, ele não é nada que vai nos dar um sentimento de superioridade em relação aos outros ou de inferioridade em relação aos outros. Temos convicção disso porque Cristo é tudo nos céus. Ele é o centro de todas as coisas, não só agora, mas eternamente. Quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, nós vemos que 3 vezes aparece essa expressão de que Cristo ele está no meio. Nós vemos no início, ele está no meio dos candeeiros. Nós vemos em Apocalipse 5, quando ele está no meio do trono, é o Cordeiro que está no meio do trono. Nós vemos lá no final, quando ele está no meio da cidade, no meio do jardim. Então, essa preeminência do Senhor, essa centralidade de Jesus na eternidade, ela não nos dá o direito de pensar que o galardão vai fazer com que eu olhe para os outros e eu me sinta superior ou inferior em relação a eles. Porque os meus olhos na eternidade não vão estar nos outros, mas vão estar no Senhor. Mesmo que eu olhe para o lado, Jonathan Edwards, um autor muito precioso na história da igreja, ele disse que mesmo que eu olhe para o lado, mesmo que eu olhe para os outros na eternidade, nós vamos estar santificados a tal ponto que nós vamos ser capazes de nos alegrar, mesmo ao vermos que alguém está mais alegre que nós. Essa obra do Senhor, ela vai estar pronta nas nossas vidas de tal forma que mesmo que alguém esteja mais alegre que nós vamos ser capazes de nos alegrar com uma alegria ainda maior. E assim a igreja nos céus, ela vai partilhar de uma unidade da alegria. Então nós podemos descartar que o galardão seja algo que vai causar uma divisão ou uma diferença no sentido de superioridade ou de inferioridade. Eu já ouvi que o galardão ele é algum tipo de dinheiro nos céus. Mas isso não faz sentido quando nós olhamos para os céus e nós olhamos para a forma como as coisas vão acontecer na eternidade. Ou já ouvi dizer que é uma casa nos céus, até já ouvi que é uma casa de ouro nos céus. Mas essas coisas elas não fazem sentido quando nós entendemos que Cristo ele é o centro das coisas nos céus. Então, o que é então o galardão? O que é de fato? Se ele não é algo que vai causar divisão entre as pessoas, ou superioridade ou inferioridade, o que ele é? E Jesus é a melhor pessoa para nos explicar isso. Ele introduz esse assunto do galardão no Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, onde ele nos apresenta o padrão da vida no reino de Deus. Esse é o assunto do Sermão do Monte. É o padrão de uma vida no reino. Esse reino que ele disse que está próximo, que chegou à terra. Então, o padrão de uma vida no reino é apresentado no Sermão do Monte. Mas essa vida é uma vida muito estranha. É uma vida esquisita para o mundo. O mundo não consegue entender a vida no reino de Deus, porque é uma vida que se desenvolve no secreto, onde ninguém vê, não busca os próprios interesses, não busca ser visto pelos homens, se alegra e honra valores que o mundo considera que não são virtudes, como a humildade, como a mansidão. Isso são valores que para o mundo, na verdade, são defeitos, mas no reino Jesus apresenta como grandes qualidades. Essa vida no reino de Deus, ela ajunta tesouro nos céus e não na terra. É uma vida muito diferente e é uma vida impossível de viver. Mas Jesus nos mostra que há um segredo para viver essa vida. E o segredo é que essa vida só pode ser vivida se Deus for o nosso Pai que está nos céus. É por isso que o Sermão do Monte gira em torno dessa paternidade de Deus. A palavra Pai é a palavra que mais aparece ali, aparece 16 vezes. E a palavra céus aparece 13 vezes. Bem-aventurança só aparece 9 vezes.
Ou o galardão, que é o nosso assunto, só aparece 9 vezes. Ou seja, no Sermão do Monte, Jesus nos ensina, prestem atenção, Jesus nos ensina que a única forma de nós entendermos o assunto do galardão é se nós entendermos a paternidade de Deus. Nós só vamos entender o galardão se nós entendermos a paternidade de Deus. E a segunda coisa que nós aprendemos no Sermão do Monte é que a forma de nós conquistarmos o galardão é se nós vivermos com os nossos olhos na eternidade, é se nós vivermos com os nossos olhos no Senhor. Então, 2 coisas que nós aprendemos no Sermão do Monte. Só podemos entender o galardão se nós entendermos a paternidade de Deus, que Deus é o nosso Pai que está nos céus. E nós só podemos conquistar o galardão se nós vivermos com os olhos no Senhor. E aqui nós voltamos para aquilo que falamos no início, que os nossos olhos precisam estar nos céus. Nós não sabemos o futuro das coisas aqui na Terra, nós não sabemos como o nosso governo vai terminar, nós não sabemos as coisas que vão acontecer nas nossas empresas, não sabemos as coisas que vão acontecer na sociedade. Nós podemos estar passando, você pode estar passando por um momento muito difícil que eu não consigo nem imaginar. Mas aí nós lembramos que o nosso Pai está nos céus. E nos céus não há crise, nos céus não há desespero em relação às coisas do futuro. Nos céus, o futuro é um livro aberto diante do nosso Pai, que nos ama e que se interessa pela nossa vida. Então, a única forma de nós entendermos o galardão é se, mais do que o galardão, os nossos olhos estiverem no Senhor. Mais do que a recompensa, os nossos olhos estiverem no nosso Pai, que está nos céus, no nosso Senhor Jesus, que está nos céus, que governa a terra a partir dos céus. Então essa é a única forma de nós conquistarmos o galardão, se vivermos com os olhos na eternidade, se nós vivermos com os nossos olhos no Senhor. Então nós já vimos qual é a chave para esse assunto do galardão. Mas o que ele de fato é? O que é o galardão? Existe uma figura que o Novo Testamento usa para descrever o galardão. E eu creio que se nós olharmos para essa figura, existe algo que pode enriquecer o nosso coração e nos encher de esperança no meio de um tempo muito difícil que nós estamos atravessando. E essa figura é a figura de uma coroa. Então, Deus, através do Novo Testamento, ele compara o galardão a uma coroa. E essa coroa, ela não é a coroa de um rei, mas ela é a coroa que se dava a um atleta, um gladiador vitorioso. Então, ela é um símbolo de recompensa, não de governo e de autoridade sobre as outras pessoas, mas uma recompensa que é conferida a alguém. E no Novo Testamento nós vamos encontrar 5 coroas, 5 aspectos do nosso galardão, da nossa recompensa que o Senhor prometeu nos dar. Eu quero então passar por essas 5 coroas para que nós sejamos então encorajados a buscarmos o Senhor e buscarmos a recompensa que Ele tem para nós. A primeira coroa está em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25, e diz assim: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Na Bíblia inteira nós vamos ver a vida cristã sendo comparada a uma corrida, sendo comparada a uma batalha. E o próprio Paulo, que escreveu isso, ele, no meio do seu ministério, você vai encontrar isso no livro de Atos, ele diz que ele não considerava a sua vida preciosa para ele mesmo, contanto que ele completasse a carreira. Então Paulo via que ele estava em uma corrida. E em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 7, Paulo diz, no fim já da sua vida, completei a carreira, combati o bom combate, guardei a fé. Ou seja,
Paulo, ele realmente se via como um atleta da fé. Muitas pessoas pensam que a vida cristã é um passeio no parque, que a vida cristã é como caminhar na rua em um dia bonito, um dia ensolarado. Mas Paulo considerava a sua vida cristã uma corrida, e não qualquer corrida. A corrida mais sublime que alguém pode participar. A corrida mais valiosa que alguém pode participar. Porque o objetivo dessa corrida é o objetivo mais elevado que alguém pode imaginar. Paulo se considerava um lutador, e essa luta era a luta mais importante do universo. Não era qualquer luta. Ele diz, eu não dou golpes no ar. Paulo ele não se envolvia com causas ou com batalhas que não eram as batalhas do Senhor. Quantas vezes nós, queridos, nos envolvemos em lutas que não são do Senhor? Nós nos preocupamos em lutar por causa do nosso time de futebol e brigamos com as pessoas, por causa do nosso partido político que nós preferimos, a nossa ideologia, a nossa teologia, e nos dividimos assim, brigando. Mas Paulo disse, eu não dou golpes no ar. Ele lutava apenas contra os inimigos do Senhor. E ele diz, esses inimigos não são as pessoas que nós vemos diante de nós, mas há um inimigo que atua sobre esse mundo. E Paulo, então, estava comprometido a combater esse inimigo. Ele vai dizer textos lindos sobre essa guerra. Ele diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, para anular mentiras, para levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então Paulo, ele não dava golpes no ar. Ele não se envolvia com lutas que não eram as lutas do Senhor. E como um atleta da fé, Paulo, eu imagino que ele olhava para os atletas desse mundo, que se negavam em todas as coisas para que eles pudessem conquistar uma coroa, conquistar uma medalha, conquistar uma honra, uma glória que seria esquecida no ano seguinte. Uma honra que não passaria muito mais do que 1 ano ou 2 e seria deixada de lado. Uma medalha que enferrujaria na parede. E Paulo, olhando para essa disciplina, esse desejo por conquistar uma glória tão passageira, ele escreve essa carta, ele diz, Deus, o Senhor Jesus, ele nos espera com uma coroa que não passa, uma coroa que não cessa, uma glória que não tem fim. Não devemos nós estar nos dedicando muito mais do que qualquer atleta. Não devemos nós nos vermos como atletas da fé, como soldados no exército do Senhor, batalhando por uma coroa que não passa. E essa é uma pergunta para nós. Quão focados nós temos sido no alvo? Quão dedicados nós temos sido? Quão difícil para nós é acordar de manhã para buscar o Senhor, quando é tão fácil para alguém que está buscando um prêmio, que está buscando um título. Quão difícil para nós é jejuarmos quando tantas pessoas controlam de forma extremamente rígida as suas vidas para conquistar um título, uma glória que vai passar. O Senhor nos chama para sairmos da zona de conforto e buscarmos aquilo que Ele tem para nós, buscarmos a sua vontade para a nossa vida, a sua santidade para a nossa vida. Porque um dia, se nós buscarmos a Ele com dedicação, Ele há de nos recompensar com uma coroa incorruptível. Essa é a primeira coroa. A segunda nós vamos encontrar em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4. Eu vou ler um pouco mais do contexto aqui. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Essa é a coroa da glória.
E Pedro, ele era apaixonado por esse assunto da glória. Essa pequena carta de 1 Pedro, ela é uma das cartas do Novo Testamento que mais usa a palavra glória. São 9 vezes que aparece aqui. Só que Pedro, ele tinha uma visão muito profunda desse assunto. Ele via que quando ele falava de uma glória, da glória que o Senhor dividiria conosco, ele não pensava apenas numa glorificação pessoal. Ele não pensava apenas que um dia o Senhor ia revestir ele de glória. Mas ele via que a igreja deveria ser uma expressão corporativa da glória do Senhor. Então ele fala coisas lindas, ele diz que quando a igreja funciona como deveria, quando cada um serve segundo o dom que recebeu, a multiforme graça do Senhor se manifesta, e ele fala que esse é um contexto onde Deus é glorificado, porque ele tem uma igreja que é uma expressão da sua glória. Não é muito lindo isso? Mas então ele sai desse contexto e ele fala, dirige uma palavra diretamente aos pastores. Então essa é uma palavra para lideranças. Eu creio que se estende a qualquer um que tem uma posição de liderança, uma posição de influência na igreja. E a palavra dele para as lideranças é a seguinte: pastoreiem o rebanho não por constrangimento, não como dominadores, mas de boa vontade, se tornem modelos do rebanho. O que Pedro está dizendo é que aquelas lideranças, elas não poderiam fazer da igreja a sua imagem. Eles não poderiam fazer da igreja algo que expressaria quem os líderes eram, mas algo que expresse quem o Senhor Jesus é. Ou seja, uma multiforme graça. E qual é o argumento de Pedro? Ele vai terminar esse texto dizendo que um dia o Supremo Pastor se manifestará. O pastor acima dos pastores, o líder acima dos líderes. E ele vai conceder uma coroa de glória. É claro, todos nós vamos ser glorificados, mas a ideia que Pedro sugere aqui é que aqueles que foram usados pelo Senhor como instrumentos para ordenar a igreja de tal forma que a glória de Cristo se expressasse através dela, aqueles que não fizeram da igreja uma cópia de si mesmos, aqueles que não fizeram da igreja uma cópia dos seus ideais, mas fizeram da igreja, por meio do Espírito Santo, eles ordenaram a igreja de tal forma que ela fosse a glória do Senhor. Esses vão receber uma coroa de glória, uma glória mais especial, uma glória diferente dos outros. E então essa palavra ela vai para aqueles que assistem aqui, que de alguma forma são liderança. Como tem sido o exercício da sua liderança? Como tem sido o exercício do seu pastoreio, da sua igreja na casa, da igreja que está ao seu redor? Você tem sido um dominador? Você tem sido um constrangedor? Ou você tem sido um exemplo do rebanho? Alguém cujo objetivo é ordenar a igreja para que Cristo seja visto na multiforme graça. Porque um dia o Supremo Pastor vai se manifestar e ele vai conceder a imarcessível coroa da glória para você. Então essa é uma grande esperança para cada um de nós. A terceira coroa é a coroa da justiça. Nós vemos isso em 2 Timóteo 4,8, onde Paulo diz assim: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então, aqui nós vemos que se para Pedro o assunto da glória era importante, para Paulo o assunto mais importante era a justiça. Paulo escreveu Romanos, onde ele usa a palavra justiça 42 vezes. É mais de 1/3 de todas as vezes no Novo Testamento que essa palavra aparece, justiça. Paulo ele
amava esse assunto, porque desde criança o sonho dele era ser justo. Talvez algumas outras crianças na sua época tivessem sonhos diferentes, talvez ser um político, talvez ser um filósofo, talvez ser um fazendeiro, mas o sonho de Paulo era ser irrepreensível. Que sonho interessante para uma criança. Talvez Deus o estava preparando desde essa idade. E Paulo, então, ele buscou essa justiça na lei de Deus. O problema é que ele se tornou um homem amargurado, um homem frustrado, um homem desesperado. E ele vai avançando, ele vai se tornando um homem furioso, perseguidor da igreja, um assassino. Ele usa uma palavra para se referir a si mesmo em Atos. Ele diz, ele era um irracional. Então, por que essa transformação de uma criança que queria ser justa para um homem transtornado? É porque a justiça que Paulo buscava era uma justiça própria. Mas acontece que um dia, pela misericórdia de Deus, Paulo encontrou aquele de quem ele escreve mais tarde dizendo que é um homem que não conheceu o pecado. Paulo encontra Jesus e Jesus se torna para ele como um super-herói. Jesus, ele é a personificação da justiça que Paulo buscava. Então, Paulo desiste da sua justiça própria e ele começa a seguir Jesus. Ele vai escrever em Filipenses que ele perdeu todas as coisas, contanto que ele pudesse ganhar a Jesus e ser achado nele, sem ter justiça própria que procede da lei, mas a justiça que vem de Deus e que procede da fé. Paulo, então, buscou e encontrou a justiça de Deus em Jesus. Mas algo começa a acontecer. Ao longo da vida de Paulo com Jesus, a justiça que ele antes via só em Jesus e que ele entendia que tinha sido dada para ele por meio da imputação, a justiça, a obra de justificação. Agora Paulo começa a descobrir essa justiça pela experiência. Ou seja, antes ele só cria na justiça de Cristo, agora ele começa a viver a justiça de Cristo. Então, um dia, Paulo aqui preso, no fim da sua vida, é como se ele pudesse ver através das paredes daquela prisão. E ele encontra aquele Jesus que ele tanto buscou, aquele Jesus com quem ele se tornou um grande amigo. E esse Jesus, então, ele está aguardando como um juiz. Mas não é um juiz condenador, é um juiz recompensador. E ele tem uma coroa nas mãos. É a sua própria justiça na forma de uma coroa. E Paulo, então, ele diz que essa coroa está guardada para ele. E também está guardada não só para ele, mas para todos que amam a vinda de Jesus. E agora talvez esse assunto fique claro para nós. Porque nós voltamos para o início. Quando nós falamos que o galardão ele é para aqueles que vivem com os olhos na eternidade. E o que Paulo está dizendo aqui é que aqueles que deixam que a eternidade transforme a sua forma de viver, aqueles que permitem que os seus olhos, estando no Senhor, mudem a sua forma de agir, a sua forma de responder, a sua forma de lidar com as pessoas. Para esses, o Senhor tem uma coroa de justiça. Essa coroa ela é reservada para aqueles que permitiram que a justiça de Cristo fosse vista através das suas vidas. A forma como nós agimos no trabalho. A justiça de Cristo tem sido vista na tua vida, na tua forma de falar com a tua esposa, com o teu marido, com seus pais, com seus filhos. Todas as relações, elas devem ser uma expressão de quem Cristo é. E se nós permitirmos que a santificação nos transforme, de tal forma que essa justiça de Cristo seja vista através de nós, um dia, como Paulo, nós vamos ver que o Senhor nos aguarda com uma coroa na mão. E a razão disso é que talvez nós nem tenhamos entendido, mas a nossa forma de viver nessa terra
denuncia que nós amamos a vinda do Senhor, porque nós vivemos na perspectiva da eternidade. Nós vivemos na perspectiva da sua vinda. Nós o amamos e nós vivemos como pessoas que amam a Jesus. Então, um dia, Ele nos dará essa coroa da sua justiça por toda a eternidade. Quanto mais essa justiça foi vista em nós, mais nós vamos experimentar dessa coroa na eternidade. A próxima coroa, a quarta, é a coroa da alegria. Paulo diz em Filipenses, capítulo 4, versículo 1: Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei firme desse modo, firmes no Senhor. E também em 1 Tessalonicenses 2,19: Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em quem exultamos na presença do nosso Senhor, Jesus, em sua vinda? Então a coroa da alegria é algo muito interessante. Nós vemos aqui que as pessoas são a nossa coroa. Ou seja, pessoas vão ser parte do nosso galardão. O que isso quer dizer? Eu creio que todas as pessoas que que nós permitimos que Deus tocasse através das nossas vidas, todas as pessoas para quem nós fomos um canal do agir de Deus, o simples fato de nós as encontrarmos nos céus, o simples fato de que esse agir de Deus na vida delas as acompanhará pela eternidade, vai ser para nós uma coroa de alegria nas nossas cabeças. Quanto mais Deus nos usou, quanto mais Deus ainda nos usará como um canal na vida das pessoas, mais alegria nós teremos quando um dia nós as encontrarmos nos céus. Então essa é uma forma do nosso galardão, as pessoas que nós encontraremos na eternidade. Não fique desanimado se você acha que talvez por não ser um pregador, você alcança menos pessoas. Simplesmente pelo fato de ser intercessor, talvez você tenha acesso a mais vidas do que qualquer pregador poderá ter. Jesus disse que quem recebe um profeta no caráter de profeta, recebe o galardão de profeta. Isso diz para mim que o que importa para Deus não é se um é profeta e o outro não. Se um tem ministério e o outro não tem. O que importa é a obra do Senhor. O que importa é o reino de Deus. E o que Deus vê são duas pessoas. Um profetizando e o outro recebendo esse profeta. Agindo juntos na extensão do reino. E Deus tem um galardão de vidas alcançadas para essas duas pessoas. Então Deus, Ele é justo na distribuição do galardão. E tem um exemplo sobre isso que é muito interessante, muito lindo. No século XVIII, um homem chamado David Livingstone, ele cartografou, ele desenhou os mapas, foi a primeira pessoa que desenhou os mapas do continente africano. Só que o objetivo dele lá não era só esse. David Livingstone queria ganhar aquele continente para o Senhor. Acontece que ao longo de todo o seu ministério, ele ganhou apenas uma pessoa para Cristo, um chefe de uma tribo que o acompanhava. David Livingstone derramou a sua vida naquele continente e ele ganhou só uma pessoa. Mas no século passado, na década de 60, 70, um evangelista chamado Reinhard Bonnke, ele fez cruzadas evangelísticas na África e é relatado que dezenas de milhões de pessoas se converteram. E um dia ele fez uma declaração. Ele disse: nós estamos aqui apenas colhendo aquilo que David Livingstone plantou 100 anos atrás. Ou seja, Bonnke estava reconhecendo que aquele trabalho só era possível porque um dia um homem ele derramou a sua vida por aquela terra. E eu tenho certeza que um dia, quando David Livingstone encontrar todos esses africanos convertidos nos céus, eles serão uma coroa de alegria sobre a cabeça dele.
E assim poderá ser com muitos de nós. Quantas pessoas fazem parte da nossa intercessão? Quantas pessoas temos sido um canal de Deus para pregação, para pastoreio, discipulado e intercessão? O Senhor tem uma coroa de alegria para nós e é a própria vida dessas pessoas. E a última coroa é a coroa da vida. Em Tiago, no capítulo 1, versículo 12, diz que bem-aventurado é o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Em Apocalipse 2:20, o Senhor diz: não temas as coisas que tens de sofrer. O diabo está para lançar em prisão alguns dentre vocês, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Esses dois textos, eles falam de provações e de perseverança. Mas um deles fala das provações do dia a dia, aquelas que nós enfrentamos na igreja, no casamento, no trabalho, na rua. E o outro texto de Apocalipse nos fala sobre as provações em um contexto de tribulação, quando de fato querem tirar a nossa vida, por amor do Senhor. Mas não importa qual o contexto da tua provação, o que importa é que existe um princípio por trás da vida cristã. E Jesus disse em Mateus 16:25, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a vida por amor de mim, achá-la-á. Muitas vezes nós temos perdido a oportunidade de tomarmos a nossa cruz, porque o nosso ego foi ferido, porque as pessoas elas nos trataram de uma forma injusta, nos trataram de uma forma que nós não achamos que deveríamos ser tratados. Então nós nos tornamos pessoas indignadas. Indignado significa que eu não me considero digno de passar por uma situação como aquela. Eu considero que aquela situação ela é indigna de mim. E quando nós estamos indignados com as pessoas, indignados com as coisas, Deus nos oferece um caminho não só para resolvermos a situação, que às vezes pode até não se resolver, mas um caminho para resolvermos a situação interior. Um caminho para resolvermos o nosso coração, porque no fim é isso que importa para o Senhor e é isso que importa para nós. E o caminho que o Senhor nos oferece é o caminho da cruz. É o caminho que ele seguiu. Mentiram contra ele, o trataram de uma forma que ele não era digno de ser tratado. O Senhor era digno de toda adoração, ele foi morto numa cruz. Mas naquela cruz, ele morreu por nós. Ele morreu por aqueles que o matavam. E ele nos oferece a oportunidade de tomarmos a nossa cruz e o seguirmos. Porque um dia ele há de nos receber com a coroa da vida. Para todos aqueles que decidiram passar pela morte porque amam o Senhor. Porque querem estar com Ele. Os seus olhos não estão no galardão, os seus olhos estão no Senhor, em como Ele viveu. Mas para esses, mesmo que não esperem a recompensa, o Senhor tem a recompensa. Ele tem a coroa da vida. E eu encerro lembrando que nós começamos dizendo que o galardão ele não tem a ver com nós. O galardão ele não tem a ver com nos fazer superiores ou inferiores aos outros no céu. O galardão tem a ver com Ele. É por isso que essas coroas têm tudo a ver com Ele. A coroa incorruptível, a coroa da vida, a vida do Senhor, a coroa da glória, a coroa de alegria, todas essas coroas que nos falam de quem o Senhor é, a coroa da vida de Cristo, nos falam sobre quem Jesus é na eternidade, quem Jesus é agora, e se nós formos capazes de sermos atraídos por quem Ele é, se nós formos capazes de sermos atraídos pela sua vida, pela sua glória, pela sua justiça, então, na eternidade, essas coroas, eu creio que elas vão ser um presente do Senhor para que de alguma forma nós possamos experimentar a Cristo de uma forma mais intensa. Nós poderemos passar toda a eternidade
conhecendo Jesus ainda mais, conhecendo Jesus de uma forma mais profunda, mais intensa, a sua glória, a sua vida, a sua incorruptibilidade. E essa, embora o mundo minta para nós, embora o mundo nos apresente muitos prazeres e muitas alegrias passageiras, essa é a verdadeira alegria, esse é o verdadeiro tesouro que deve ser guardado nos céus e que deve ser buscado de todo o coração. Então, no meio dessa pandemia, no meio dessa crise, eu quero te encorajar a buscar o Senhor e a ter os teus olhos no Senhor, porque Ele tem o galardão aguardando para cada um de nós. É um galardão individual que Ele há de nos coroar. Mas os nossos olhos não podem estar no prêmio, mas no Senhor que concede o prêmio. Que essa palavra, ela tire os nossos olhos da situação, ela tire os nossos olhos dos desafios do dia a dia e coloque os nossos olhos onde eles devem estar. Pai que está nos céus e no Senhor que dos céus governa todas as coisas. Que Deus te abençoe e que esse galardão, ele possa ser acumulado ainda mais para cada um de nós. Eu compartilho um último versículo, ainda em Apocalipse, que é um texto de cuidado do Senhor sobre a nossa vida. Apocalipse 3:11. Venho sem demora, mais uma vez o Senhor nos diz. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O Senhor te leva, então, que o Senhor te leve nesse dia a olhar e sondar a tua vida. Sondar aquilo que tu tens conquistado no Senhor e aquilo que tu ainda podes conquistar. E Ele te diz, conserva, não perde, não deixa que o tempo e que as circunstâncias roubem de ti aquilo que tu tens conquistado no Senhor. Ninguém tome a tua coroa. Que Deus te abençoe e que todos nós possamos crescer nesse amor pelo Senhor e nesse zelo pela palavra, pela sua vida. Amém.